tinha esquecido. Então, começando a gravação, o que a gente vai começar então a trabalhar? Se você voltar lá no início do semestre, vocês vão lembrar que a gente a gente definiu atletismo, né? E dentro dessa definição de atletismo, a gente acabou entendendo que o atletismo acabam sendo provas atléticas que envolvem 3 características do ser humano, que eles competem por meio dessas 3 características, que é o correr, o saltar, o arremessar e lançar. O correr nós já fizemos, o saltar nós já fizemos. Agora a gente vai para os arremessos, né? E a gente vai ver que nos arremessos algumas coisas podem até ser um pouco semelhantes no que diz respeito a regras, por exemplo, aos saltos, mas uma coisa que é a mais semelhante possível é o objetivo da prova. Por que eu falo que é o objetivo da prova? Enquanto a gente tem as corridas, qual que é o objetivo da corrida? Você tentar descobrir aquele que corre mais rápido, ou seja, aquele que faz uma determinada distância no menor tempo possível, beleza? O que vai acontecer nos saltos? Nos saltos você vai tentar encontrar aquele que salta mais longe, né? Aquele que salta mais longe quando a gente pega, por exemplo, os saltos horizontais, e aquele que salta mais alto nos saltos verticais, com ou sem utilização de uma vara. Então aí você tem o salto em altura e o salto com vara. No caso dos arremessos, você também está tentando encontrar alguém que faz alguma coisa relacionada à distância. Só que no caso, ao invés da pessoa se deslocar, ela vai atirar alguma coisa, ela vai lançar alguma coisa, ela vai arremessar alguma coisa, que no caso acaba sendo os implementos. Então a gente vai ter o peso, o disco, o dardo e o martelo considerado os implementos da competição, das competições de arremessos e lançamentos, certo? Então, se nos saltos o propósito é você encontrar aquele que vai mais longe, nos arremessos e lançamentos o propósito é encontrar aquele que consegue lançar ou arremessar alguma coisa mais longe. Então, enquanto nas corridas a gente se preocupa com tempo, com segundos, com minutos, nos arremessos e lançamentos a gente vai se preocupar com metros e centímetros. Então essa acaba sendo a semelhança que vai existir entre os saltos e os arremessos, beleza? Essa preocupação em metros e centímetros a serem batidos, a serem alcançados pelo atleta. Hoje, na sequência que eu coloquei para vocês lá na saga, eu coloquei o lançamento do disco como primeiro. E daí na minha organização aqui, meio atrapalhado como sempre, eu acabei invertendo a ordem. Eu comecei com o arremesso do peso, né? Então a hora que você olhar lá na plataforma, você vai ter o disco, você vai ter o dardo, você vai ter o disco, o martelo e o peso. Eu estou começando ao contrário, eu vou começar com o peso, depois eu vou com o disco, martelo, dardo e daí martelo por último. Não sei se vai haver necessidade de inverter a ordem, eu creio que não, né? Porque como não tem aquelas unidades mais de aprendizagem a serem resolvidas, vão ser alguns exercícios que eu vou passar para vocês por e-mail, né? A partir da semana que vem. Então eu acho que essa ordem aí não vai interferir em nada no nosso aprendizado, beleza? Então a gente vai começar com o arremesso do peso. Eu tentei procurar na internet alguns vídeos em que eu percebesse que não existia a chancela do Comitê Olímpico Internacional ou da Federação Internacional de Atletismo, da IAAF, para que não acontecesse aquele problema que tem acontecido de corte. Então eu vou fazer um teste hoje com esses outros vídeos que eu consegui no YouTube, para a gente ver um pouquinho da questão do arremesso do peso, e conforme ele vai acontecendo, eu vou explicando um pouco para vocês a respeito da competição em si, né? Então, eu vou compartilhar com vocês agora então o primeiro vídeo, e aí o que acaba acontecendo? Na maioria das vezes a gente acaba vendo aqui nas aulas, né, uma reclamação de que boa parte dos vídeos que eu apresento é só do masculino, que falta um pouco a presença do esporte feminino também. Então, na medida do possível, a gente vai colocando. A gente fez alguma coisa com as corridas de meio fundo, colocando lá os vídeos do feminino. Nas provas de 400 metros, a gente colocou também no de velocidade, nos saltos também a gente colocou. E aí a gente começa o arremesso do peso com uma prova feminina.
Então a gente tem aqui a atleta chinesa que vai começar a sua primeira tentativa, que na verdade não é a primeira tentativa, mas vai fazer o seu arremesso aqui no Campeonato Mundial em Berlim, que foi no ano de 2009. Então o que a gente acaba observando logo nessa primeira imagem congelada? A gente vê um pouco daquilo que é a área do arremesso, né? Então, se você analisar essa área de arremesso, guardadas as devidas proporções, né? Ela é idêntica, né? Nós temos, na verdade, uma área idêntica lá no Jardim São Paulo, que eu cheguei a mostrar para vocês logo na primeira semana de aula. Então, você tem uma área circular, né? Dentro dessa área circular, você vai ter uma linha de cada lado desse círculo, que vai servir como uma determinação de onde seria esse centro do círculo, né? Então essa linha ela vai dividir esse círculo em duas metades, e aqui na frente a gente encontra o anteparo. Esse anteparo ele pode ser de madeira, ele pode ser de cimento, mas ele é fixo no chão, né? Então a gente tem lá na nossa pista o anteparo também posicionado, sendo ele fixo, sendo ele de cimento, e à frente desse anteparo a gente tem o funil, né? Que seria a área onde o peso deve cair para ser válido esse lançamento, esse arremesso, né? Então vamos observar aí aos poucos, conforme vai acontecendo a competição, conforme elas vão realizando os movimentos, eu vou comentando um pouco tudo aquilo que está acontecendo. Aqui nós temos a famosa Valentim, né? O que ela faz? Ela é a fiscal da competição, ela que vai validar ou não o arremesso da atleta. Então ela tem uma bandeira branca e uma bandeira vermelha. Caso o arremesso seja feito da maneira correta e não tenha nenhuma infração, ela levanta a bandeira branca. Se tiver algum tipo de infração, ela levanta a bandeira vermelha. Beleza? Vocês conseguem ouvir o som do vídeo? Não. Não? Então tá bom. Porque às vezes eu fico preocupado em colocar o som, não colocar o som, e aí... Então a atleta ela fez o arremesso dela, bonitinho. Aquele bastãozinho que o outro fiscal tá na mão, vocês lembram o nome dele? Do salto em distância? Acho que eu não cheguei a falar, né? Não cheguei a falar. Vamos esperar aqui o arremesso da atleta alemã, e aí vai acontecer uma coisa interessante no arremesso dela que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, Laia. Isso aqui é a trolha. Esse rapaz aqui é o responsável pela trolha. Essa trolha ela existe nos arremessos e lançamentos, e dependendo da competição, né, em competições não internacionais, mas em competições a nível nacional, a nível regional, ela vai surgir também no salto triplo e no salto em distância. Porque é esse cara que é o responsável por indicar para quem vai fazer a aferição da distância alcançada pelo atleta, aonde é a marca zero, né, onde é o ponto zero. Então é a partir dessa trolha em direção à área de lançamento que você vai aferir a distância alcançada. Então aqui é o ponto zero, e aí você vai puxando, não aqui na competição internacional, porque aqui eles têm todo um equipamento mais sofisticado, mas nós, por exemplo, no Jardim São Paulo, que a gente teria que fazer? Puxar aqui a trena, a ponta dela, o ponto zero aqui, e indo em direção à área de arremesso, para daí ver qual foi a distância alcançada. Mas nesse arremesso, principalmente, acontece uma coisa um tanto quanto interessante com essa atleta, porque você viu que o arremesso dela não foi lá bom não, né? Todo mundo estava arremessando lá 19 metros, estava indo bem longe, e o arremesso dela, ela percebeu que não foi dentro daquilo que ela imaginava, uma distância boa para se manter bem na competição. E o que ela faz?
ela invalida o salto dela de maneira propositada, ela faz de propósito, ó. Ela pisa além da área circular. Então, a gente começa a ver aqui, por exemplo, a importância que vai existir desse anteparo, né? Esse anteparo, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a tábua de impulsão, ele vai ter o mesmo objetivo, que é indicar o limite que o atleta tem para a realização do arremesso, né? Então, a hora que a gente pega aqui esse anteparo, se o atleta pisar em cima dele ou além dele, o arremesso acaba sendo invalidado, certo? Então, na hora que ela termina o movimento, ela pode tocar somente na parte interna do anteparo. Então, esse anteparo ele vai ter, principalmente, dois objetivos bem claros, né? Um primeiro objetivo, que é esse de delimitar a área de lançamento e indicar se o atleta invadiu ou não, ou excedeu esse limite. E segundo, ele vai ter como outra característica importantíssima auxiliar o atleta a parar o movimento. Porque a hora que ele realiza a ação do arremesso, né, a gente está vendo aqui, todas essas atletas, elas usam uma mesma técnica, que é chamada de técnica linear. Mas você vai ter, daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo, que existe uma outra técnica, que é chamada técnica rotacional, em que, tanto em uma quanto em outra, a força que o atleta desenvolve, ela acaba sendo tão grande, que ele precisa ter alguma alternativa para conseguir parar esse movimento, porque pela inércia a tendência é ele continuar se deslocando, né? Então imagine essa atleta, olha a força que ela está fazendo no deslocamento, ela está começando de costas para a área de queda e ela vai terminar de frente. Então, a hora que ela faz essa troca de pés, o anteparo ele vai servir como uma forma de auxiliar ela a parar o movimento, né? Então, isso acaba sendo importante da gente levar em consideração a possibilidade do atleta tocar nessa parte interna dele e não poder pisar em cima ou além dele, certo? Outra característica que acaba sendo importante, o arremesso para ser validado, obrigatoriamente ele tem que cair dentro dessa área de queda. Ele não pode exceder os limites desse funil. Se a bola cai fora desse funil aí, fora daquela que é a área de queda, o arremesso ele não acaba sendo validado. Vamos ver se eles vão mostrar a bolinha caindo. Não vai mostrar a bolinha caindo. E aí você pode ver que a hora que a bola toca no chão, ela ainda dá um outro salto e vai mais longe. Para fins de aferição da distância, você vai usar qual? A primeira marca que a bola deixa, a primeira marca que o peso deixa no chão, certo? Lembra que eu comentei com vocês, por exemplo, no salto em distância, que é errado eu falar que a aferição da distância no salto em distância é feita pela primeira marca que o atleta deixa no solo. Na verdade, você vai aferir a distância a partir da marca mais próxima deixada pelo atleta em relação à tábua de impulsão, correto? Porque muitas vezes a primeira marca que o atleta deixa na areia é lá na frente, mas ele caiu com o quadril aqui atrás, ou a mão dele bateu mais atrás, ou igual a gente viu o vídeo trágico da moça lá, a peruca dela caiu lá atrás, né? Então é a marca mais próxima que o atleta deixa em relação à tábua de impulsão. No peso, no disco, no dardo, do martelo, aí sim, é a primeira marca que o implemento deixa no chão, beleza? Então, a hora que ele fez a primeira marca e ele continuou em deslocamento, aonde ele parar não importa mais, o que importa foi aonde ele bateu primeiro, né? Aí a gente vai ver uma atleta americana que também, marotamente, ela acaba invalidando de maneira propositada, ela usando a tábua, o anteparo para parar o movimento, e aí daqui a pouco vai mostrar ela invalidando o arremesso dela. Por que o atleta faz isso? Por que ele vai de propósito lá e invalida o arremesso dele? Alguém saberia me dizer? Para fazer um teste, Kleber? Para ele mesmo se avaliar ali no primeiro momento? Não, porque se você for ver nessa atleta aqui, ó, cadê? Vamos ver.
Já é o quarto lançamento dela, o quarto arremesso dela. Essa competição aqui que a gente está vendo é a final, ou seja, na final cada atleta vai ter direito a 6 arremessos, né? Ela viu que a marca dela não foi boa e o que acaba acontecendo? Na hora que você faz o arremesso, o implemento cai no chão, vai o menino da trolha, põe a trolha no chão lá bonitinho, aí vai ter a aferição da distância, você vai ter a anotação dessa distância, vai passar para outro fiscal que vai anotar essa distância alcançada no documento oficial e vai divulgar esse valor, essa distância alcançada pelo atleta. Isso gasta tempo, né? Depois é chamado o próximo atleta para o arremesso. Na hora que esse atleta é chamado, ele vai ter até 3 minutos para realizar o arremesso dele. Ou seja, você vai dar um tempo de descanso para o seu rival maior a partir do momento que seu arremesso vai ser medido. A hora que eu queimo ele, o atleta seguinte já é chamado. Eu diminuo o tempo de recuperação dele. Né? E ao diminuir o tempo de recuperação dele, eu faço com que ele vá mais cansado, ou ele vá mais desgastado para um próximo arremesso. Então, ele acaba sendo realmente utilizado como estratégia dentro da competição, essa invalidação de arremessos. Olha que doido. Né? Então, aqui a gente viu no feminino, por exemplo, todas as atletas realizando a mesma técnica de movimento. Né? A gente já vai ver um pouco a respeito dessa técnica de movimento. Alguma dúvida até então com os vídeos que a gente mostrou aqui do feminino, principalmente com relação ao arremesso do peso? Não. Não. Vamos lá então para o masculino agora. Só puxar aqui, vem lá. Então aqui a gente tem mesmo campeonato, Berlim 2009, a final do masculino, e aí você vai ver uma diferença que vai acontecer. Você pode ver, a Valentina é a mesma, ó. Então ela trabalhou tanto no masculino quanto no feminino. Uma outra coisa interessante aqui que a gente consegue observar pela imagem nesse ângulo mais aberto, né? Você tem aqui fotógrafo, microfone, câmeras. Aqui no fundo você tem um fiscal, né? Você vai ter um responsável pela trolha e ele vai fixar essa trolha. Aqui do lado, vocês já chegaram a ver na rua, principalmente quando está tendo obra, um engenheiro trabalhando com esse equipamento aqui? Esse equipamento, eu preciso pesquisar como que é o nome dele, mas até agora eu não sei como pesquisar e eu não conheço nenhum engenheiro para perguntar o nome daquele negócio que serve para fazer medida. Esse é o equipamento que é utilizado para aferir a distância alcançada pelo peso. Né? E é esse mesmo equipamento que vai ser utilizado no salto em distância e no salto triplo também para aferir as distâncias alcançadas. Então por isso que você não vai ver a necessidade de alguém estendendo uma trena para ver o quanto que foi alcançado pelo atleta. Na verdade você vai ter esse equipamento que tem uma precisão absurda, né, para determinar isso. Então ele já tem mais ou menos programado aqui aonde que é a borda limite, o ângulo que tem essa borda limite aqui, para daí a partir do momento que o peso cai ele já tem uma noção melhor, pegando como referência onde caiu a trolha para medir a distância alcançada pelo peso. Então ele tem aqui o masculino. Se no feminino a gente estava vendo lá, né, o pessoalzinho arremessando lá 19 metros, 20 metros, o recorde mundial masculino é 23 metros. Né? Taquímetro. Vou dar uma pesquisada nesse negócio aí. Pode ser que seja isso mesmo. Uma coisa que é interessante de observar também nas competições atléticas, por exemplo, é o perfil atlético dos competidores. Então você acaba vendo, por exemplo, os velocistas que são fortes, os meio-fundistas e fundistas que são bem esguios, bem magrinhos, né? Nos saltadores também, o mesmo perfil atlético de um corredor de meio fundo. A hora que você vai para o salto em altura e salto com vales também são bem magros e altos. A hora que você vai para os arremessos e lançamentos, principalmente no arremesso de peso, o pessoal é aquele pessoal que é forte pra cacete, mas ao mesmo tempo eles são gigantes, né?
E aí a gente vai ver uma diferença na forma de execução desse arremesso. Naquela competição feminina, todas arremessavam, né, dentro de uma técnica que é chamada técnica linear de arremesso. Essa técnica linear é uma técnica que é comum, e aí você vai acabar vendo uma outra técnica que também acaba sendo permitida. Então, dentro dos arremessos e lançamentos, você vai encontrar duas técnicas possíveis para a realização do arremesso. Uma que é a linear e a outra que é a rotacional. Aí você vê, a Valentim levantou a bandeirinha vermelha. E aí a gente vai ver na imagem o que será que aconteceu com esse cara, né? O que ele fez de errado. Não vai mostrar? Não mostrou. Quais erros que podem acontecer nesse tipo de competição? Você saberia meio que prever ou dar um chute mais ou menos? Alguém tem algum palpite, alguma ideia? E eu acho que a bola ir pra fora só. Bola ir para fora, né? Para fora da área de queda. É. Só para a gente ter uma ideia aqui, como que às vezes acontecem os erros. Olha, o cara sai meio com cara de ué, né? Porra, não deu certo. Né? E aí a gente vai ver direitinho o que acabou acontecendo. Na hora que ele vai fazer o arremesso, a bola escapa da mão dele antes de finalizar o movimento. Olha lá. A bola sai para o lado. Agora, se você voltar um pouquinho a imagem... Cadê? Não vai ter. Mas normalmente, vocês viram pela outra, você tem aqui os árbitros fiscais, aqui você tem um fotógrafo, e aqui também você acaba tendo uma câmera e um fotógrafo. E a expectativa do cara é que essa bola vá para frente, não para o lado da direção dele, né? Então imagina o desespero dele a hora que ele viu a bola vindo para o lado dele. E por que eu falo que imagina o desespero? Porque a gente, lá no Jardim de São Paulo, nós tivemos a experiência de ver esses implementos na mão, e a gente viu que eles não são lá tão leves assim, né? A gente viu que tanto do masculino quanto do feminino são implementos bem pesados. Então a hora que a gente vê, por exemplo, o cara arremessando 20 metros, 23 metros, é uma bola de 7 kg, 260 gramas. Então imagine essa bola aqui de 7 kg, a hora que escapa e vai na sua direção, que está sentadinho do lado com uma câmera. Então acho que deve ter sido um momento de tensão e de estresse. Então a bola do masculino ela vai pesar 7 kg, 260, e a do feminino ela acaba sendo um pouquinho mais leve, 4 kg, né? E aí acaba sendo interessante por quê? Porque você vê, por exemplo, na competição masculina, os atletas arremessando lá 21, 20, 23, 22, 23 é recorde mundial, 22, 20, 21. E a hora que a gente volta no outro vídeo, você vê as atletas do feminino também arremessando 19, 20, né? O que acaba sendo interessante. O peso em si ele permanece o mesmo desde o início da inclusão da competição lá no atletismo, nos primórdios até hoje. Só que a forma da preparação física, a evolução da preparação física foi tanta que, principalmente na prova do arremesso do peso, a diferença de recordes ela acaba sendo muito pequena entre o masculino e feminino. São centímetros de diferença, que são dados que, por exemplo, você não encontra nas corridas nem nos saltos, né? Então você acaba observando que
devido a essa modificação no peso, essa diferença de peso que existe do masculino para o feminino, mas a evolução do treinamento, a evolução do desenvolvimento físico do atleta, faz que, principalmente na prova de arremesso de peso, haja quase que uma igualdade nas distâncias alcançadas tanto para o atleta masculino quanto para o atleta feminino. Uma outra característica que a gente acaba observando nas provas, não sei se vocês perceberam também, é que obrigatoriamente essa bola, esse peso, ele tem que ficar colocado entre o ombro e o pescoço do atleta. Então não existe outra maneira de você fazer a empunhadura, de você segurar esse peso. Obrigatoriamente esse peso ele tem que estar entre o ombro e o pescoço, beleza? E assim, o que acaba sendo também importante de se observar, e eu cheguei a falar isso logo na primeira semana de aula que nós estivemos lá no Jardim São Paulo, que normalmente a gente pensa que esse peso ele vai ficar na palma da mão, mas na verdade ele não fica na palma da mão, ele fica posicionado nos dedos. Então, na hora do arremesso, quem lança o peso são os dedos e não a palma da mão. Então, na hora final do lançamento, o que vai acontecer? Você vai ter um movimento de punho, em que na fase final dele, o dedo vai ter a responsabilidade, né, os dedos vão ter essa responsabilidade de realmente projetar esse peso no ar, beleza? Então isso que acaba sendo importante de se analisar e importante de se observar, porque quando você vai trabalhar com arremesso de peso, é quase via de regra, todo mundo quer colocar ele na palma da mão e projetar ele no ar, e aí não é assim que funciona. Então a gente viu duas técnicas de movimento, né? Dentro dessa questão das técnicas de movimento, a gente tem aqui a técnica linear, que foi desenvolvida por Perry O'Brien. Então você vai observar que dentro dessa técnica, da mesma forma que acontece lá nos saltos, a gente vai ter lá as etapas de realização do movimento em si. Qual que seria a primeira etapa do movimento no arremesso do peso? Preparação. Preparação, olha lá, o pessoalzinho indo de novo na cola do slide, né? E se vocês lembrarem da aula do salto com vara, eu comentei com vocês que no salto com vara você tinha uma etapa diferenciada em relação aos outros saltos, que era a questão da empunhadura no momento que você tem que segurar a vara, e que essa empunhadura ela acaba se tornando presente em todas as provas de arremessos e lançamentos. Ou seja, a primeira fase do movimento é você ter a empunhadura, é você fazer com que esse peso fique colocado nos dedos, entre o ombro e o pescoço. Então, a fase de preparação que seria essa empunhadura e o posicionamento do atleta dentro da ideia que ele tem de técnica para realizar o arremesso. Então, a hora que a gente vê nessa figura, o atleta está segurando o peso entre o ombro e o pescoço, certo? Com o braço direito apoiado na perna ali. E aí você vai ter esse deslocamento dele no ar. Então, essa perna que ele está em apoio no chão acaba sendo a perna direita dele, beleza? Então, essa aqui é a perna direita, e essa aqui que está elevada, a perna esquerda. Então você vai ter, nesse primeiro momento, a empunhadura, né, essa posição de preparação, e aí você vai ter o deslocamento, né? Então nesse deslocamento você vai ter uma troca de bases. Ele sai da perna direita para apoiar o corpo dele na perna esquerda. A partir do momento que ele apoia essa perna esquerda, ele vai fazer com que haja um deslocamento, um giro do tronco dele em direção à área de queda, de modo que a hora que ele faz a extensão do braço, a perna direita vai acompanhar essa extensão do braço também, certo? E auxiliar também como ponto de força para que esse arremesso seja feito o mais longo possível. Então você tem a empunhadura, o deslocamento. Na fase final de deslocamento, o que vai acontecer? Então aqui é a perna esquerda, aqui é a perna direita. A perna direita acompanha o braço no lançamento. Você vai ter de novo uma troca de bases, né? uma troca de apoio. Né? Você vai encontrar na literatura essa troca de apoio chamada troca de pés ou reversão. Então você vai ter a empunhadura, o deslocamento, o arremesso propriamente dito, e aí na fase final a recuperação, que é onde eu posso utilizar
anteparo para interromper essa inércia que existe do movimento e eu continuar me deslocando a partir do momento que eu soltei o peso da mão. Ficou tranquilo? Sim? Vamos lá então. E aí a gente vai para a técnica rotacional, né? Na técnica rotacional, essa técnica rotacional ela vai ser legal de se ver agora porque ela retorna no lançamento do disco, né? Enquanto que no arremesso do peso você pode usar tanto linear quanto rotacional, no disco, obrigatoriamente, por regra, todos os atletas têm que realizar esse arremesso de maneira rotacional, certo? E aí você vai ter a técnica do 1/4 de giro, meio giro, giro completo, isso aí a gente vai ver mais na prática, né? Mas aqui em teoria a gente vai ver que a literatura apresenta a técnica rotacional completa. E ela tem também essa troca de bases. Então o atleta ele vai girar em torno de um eixo, só que aqui no caso ele vai girar na linear, ele está com o peso apoiado no braço direito e ele faz um primeiro pivô na perna direita, passa para a perna esquerda, finaliza o movimento e apoia novamente a perna direita. Aqui no rotacional, ele começa a fazer o giro dele utilizando a perna esquerda como pivô, aí ele troca para a perna direita, faz o novo giro, termina o movimento e aí a fase de reversão, a fase de recuperação, novamente a perna direita toca o chão. Né? Então você vai ter as mesmas fases, as mesmas etapas de movimento, da mesma forma que a gente viu no linear acontecendo no rotacional, certo? Não muda nada. O que muda é a forma como é executado esse movimento, certo? Então a gente vai tentar fazer das duas formas lá no Jardim São Paulo. E é claro que a gente não vai usar a bola de 7 kg e muito menos a de 4. A gente tenta pegar ainda uma mais leve, que é a de 3 kg, né? O pessoalzinho que frequenta a academia ou que já chegou a frequentar alguma vez a academia sabe muito bem que 7 kg para você fazer qualquer tipo de movimento com uma mão só é bem complicado, bem complexo, ainda mais tendo toda uma técnica em que ele tem que estar no pescoço, é o dedo que vai fazer o movimento de lançamento, de arremesso desse implemento que é o peso, né? Então não é tão simples assim. Então aí a gente vai ter nessa figura aquilo que acaba sendo importante da gente ter uma ideia e ter uma noção, que é a questão de como que é feita a aferição da distância alcançada pelo peso. Por quê? Porque a hora que a gente tem, por exemplo, o salto em distância, né, a tábua de impulsão ali, ela é reta, e a caixa de areia também ela é reta. A hora que você analisa o arremesso do peso, o disco, o dardo e martelo, na verdade, disco, dardo e martelo, a área ela é um funil, né? Então ela começa mais estreita e ela vai aumentando a largura dela, correto? E assim, a possibilidade desse peso cair em qualquer uma das extremidades ou no centro, ela acaba sendo grande. No salto, se eu caio mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, mais ao centro, isso não acaba interferindo nada porque a tábua é reta. Então eu só faço a aferição de acordo com a reta que está sendo realizada ali, né? Nos arremessos, principalmente no disco, martelo e peso, é uma área circular, né? É uma área circular e aqui na frente você tem a curva desse círculo, certo? E aí o que acaba acontecendo? Você tem que levar em consideração a existência dessa curva para conseguir fazer a aferição da distância. Então aqui você vai ter o anteparo sendo reto, mas essa área curva aqui que acaba interferindo um pouco na hora que vai aferir a distância. Então, para você ter uma precisão maior, você vai utilizar essa linha média aqui que divide o semicírculo em dois, e a partir daqui você estabelece um eixo, né? E a partir desse eixo que você vai fazer a aferição da distância alcançada pelo implemento. Então, se esse implemento cai mais para a direita ou mais para a esquerda,
você vai ter esse eixo aqui que vai ser utilizado como referencial para determinar qual foi a distância alcançada. Então aí vamos imaginar que o peso nosso caiu aqui, certo? Vamos colocar a setinha branca aqui para indicar bem. Então aí o que vai acontecer? Essa aferição ela vai pegar como referência aqui a primeira marca que foi deixada em relação à borda do anteparo. Beleza? Tranquilo? Então ela não é tão difícil assim, é bem tranquilo de se imaginar. Então, só recapitulando tudo aquilo que a gente falou hoje, a gente viu então que no arremesso em si, obrigatoriamente, isso é regra, essa bola ela tem que ficar entre o ombro e o pescoço do atleta, que o peso deve ser lançado com as pontas dos dedos e não com a palma da mão, que você pode ter duas técnicas, uma linear ou uma técnica rotacional, em que você faz um giro sobre si mesmo, certo? A distância alcançada pelo atleta é medida a partir do primeiro lugar em que o peso toca ao chão. E na questão da competição, da organização da competição, se você tem mais de 8 competidores participando de uma prova, você faz uma primeira etapa de eliminatória em que cada um tem direito a 3 arremessos, classificam-se os 8 melhores que vão fazer mais 3 arremessos. Se na competição você só tem 8 competidores, cada um vai ter direito a 6 arremessos para determinar qual que vai ser o mais longe, o que conseguiu fazer a marca maior a partir desses arremessos, beleza? Então aí você vai ter, por exemplo, daquela história que existia principalmente nos saltos de eu ter 3 tentativas, se eu errasse 3 eu estava eliminado da competição. Aí não, todo mundo arremessa 3 ou todo mundo arremessa 6. E aí você vai pegar a posição sendo determinada a partir do maior arremesso alcançado na competição. Então, se teve uma primeira etapa de 3 arremessos e eu consegui lá fazer 22 metros e depois eu queimei os outros 2 lançamentos, e aí eu vou para uma segunda etapa e eu erro também os 3 lançamentos seguintes e eu fui o que consegui arremessar mais longe na primeira etapa, eu acabo ficando realmente com a primeira colocação da competição, tendo acertado apenas um arremesso. Certo, povo? Tranquilo? As provas de arremesso, a hora que a gente entra nos arremessos e lançamentos, eu falo, eles são muito mais interessantes na prática do que na teoria. A teoria não tem muita coisa, não tem como você inventar muita moda, né? A hora que a gente vai para a prática, que a gente entra com os exercícios educativos para ter uma noção de como que é o peso, como que você vai ensinar o aluno a fazer esse arremesso com os dedos, posicionamento dele no pescoço. Então, aí eu acabo entendendo que acaba sendo muito mais interessante. Quando a gente vai para a sala de aula, a gente faz rapidinho isso aí para ir para a prática o quanto antes. Como a gente ainda está aguardando essa questão da prática, mas eu acho que logo, logo a gente já chega nela, a gente meio que para por aqui, porque nada, se bobear, a gente faz em 4 aulas, tranquilo, todos os arremessos e lançamentos da parte teórica, e aí não tem mais assunto para as próximas semanas. Então a gente acaba finalizando por aqui essa parte do arremesso do peso. Queria saber se ficou alguma dúvida, alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Nenhuma pergunta? Então ficamos acertados assim. Eu acho que esse horário ficou um tanto quanto interessante, né? A gente fazer a aula depois do intervalo, 9h20. Não obriga a ter que acordar tão cedo para entrar na internet, para conseguir acesso, para guardar o convite, dá tempo de acordar com calma, fazer o café da manhã, ir despertando aos poucos para daí iniciar a aula. Então, na próxima semana, a gente tem então a nossa aula de qualidade de vida na terça-feira, certo? Na terça-feira, em que a gente vai falar a respeito dos 17 Objetivos para a Sustentabilidade propostos pela ONU. O link já está lá na área da Saga, então vocês podem pegar o link lá pela plataforma da Saga para dar uma olhada nesses 17 objetivos, para a gente fazer a nossa discussão, né? A aula de qualidade de vida, principalmente, eu dependo muito de vocês, porque senão ela não rola. E daí na quinta-feira
nós temos a aula de atletismo, onde a gente vai entrar agora no lançamento do disco. Certo, povo? Se nós não temos mais questões, mais perguntas, só tenho a agradecer a presença de vocês, né? Um grande abraço, um bom dia para todos, até a próxima semana, um bom final de semana, aproveitem o feriado amanhã, né? Descansem bastante no feriado, e até terça-feira, ok? Valeu, Kleber. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau.